Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Esperamos que todos estejam bem. É o desejo da nossa Casa Espírita, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. E nesta noite nós vamos ter como palestrante o nosso amigo e companheiro Elias Inácio, que sempre que é convidado aí a fazer essas palestras virtuais tem nos atendido. E hoje ele traz o tema Bala Perdida, Expiação ou Prova. Nós agradecemos muito a ele, por ele estar sempre aí participando desse nosso projeto, dessa nossa batalha, dessa nossa luta, que é virtualmente aí levar aos nossos amigos da casa, companheiros, frequentadores, trabalhadores e também aqueles familiares de todos que ali frequentam a nossa casa, a oportunidade de poderem estar aí participando de palestras virtuais. Muito obrigado, Elias, que Deus o abençoe e ilumine a sua caminhada. Aproveitando o tema Provas e Expiações, lembramos aí o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O mundo hoje está passando por essa dificuldade coletiva e esse planeta maravilhoso, esse mundo maravilhoso que evolui numa velocidade incrível em termos tecnológicos, em termos de saúde, só que nós estamos aí passando por grandes provações, tá? Grandes provações, e a doutrina espírita ela nos clareia, né, as nossas mentes para podermos enfrentar isso de cabeça erguida, com muita esperança no coração, com muita fé. Nesse capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, tem lá uma frase maravilhosa, que as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, nada é sem causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Então nós temos a certeza plena da justiça divina, e tudo que nós como humanidade estamos passando tem um porquê. Então nos vale nos posicionar de maneira confiante, com muita prece, com muita oração, nesses momentos que nos encontramos, mesmo que virtualmente. Nós temos como mentalmente fazer essa ligação mental entre todos que participam da reunião, para que no final das nossas palestras nós fazemos as nossas vibrações. Essas vibrações vão a todos os locais, a todos os lugares, inclusive lugares que a gente nem imagina, porque são direcionadas essas forças que nós provocamos e que nós produzimos, são direcionadas por equipes espirituais especializadas que vão atender aqueles que precisam, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Então vamos nos preparar agora para dar início à reunião da noite, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos ao Pai, elevando os nossos pensamentos a Jesus Cristo, rogando a presença amiga dos benfeitores espirituais ao lado de cada um de nós nesses instantes, para que possamos juntos, unidos no mesmo propósito, produzirmos essa noite muita energia boa, muitos fluidos positivos que serão irradiados em torno de cada um de nós e vai ser direcionado àqueles que precisam. Começando por aqueles que estão à nossa volta, os nossos familiares, os nossos amigos. Depois essas energias saem pelas portas das ruas, das nossas casas, e vai em busca daqueles que se encontram em abandono, vai em busca dos sofredores nos hospitais, vai em busca dos trabalhadores da saúde que têm sido muito exigidos nesse momento atual do planeta Terra, e essas energias os envolve
tranquiliza os corações, ilumina as almas, ilumina os médicos, as enfermeiras, ilumina aqueles que estão acamados e eles buscam aquela energia boa lá dentro do íntimo e se conectam com Deus, permitindo que as energias curativas possam chegar até eles. Agradecidos por mais essa oportunidade, vamos, com os pensamentos em Jesus, dizer o seguinte: Jesus, que das suas mãos possam irradiar essas forças curadoras, que das suas mãos possam cair sobre todos nós, encarnados e desencarnados, as luzes que revitalizam e fortalecem, e que o Senhor esteja sempre conosco através dos seus representantes aqui na Terra, hoje, agora e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a aprovação esteja furtando a tranquilidade. Atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça. Entretecer um ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina. Elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça. Extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura. Colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação. Acender a luz do entendimento e da concórdia, onde surja a treva da ignorância. Descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice. Preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. André Luiz. Olá, amigos e amigas, boa noite para quem estiver me vendo à noite, bom dia, boa tarde, independente do horário que você assista esse nosso vídeo. Eu agradeço o convite e vamos conversar hoje, sobre aquela velha questão, bala perdida, expiação ou prova? Nós vamos abordar esse assunto, sobretudo porque tem sido muito recorrente fala no meio espírita de que não existe bala perdida, que existe a bala achada. A gente tem ouvido, inclusive, de palestrantes espíritas mesmo, a afirmação de que existiria uma espécie de imã espiritual que atrairia aquela bala para a pessoa que precisa passar por essa experiência. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas afirmações. Há algum preceito no meio da ciência que diz assim, olha, se você tem uma explicação muito óbvia, não justifica você buscar uma mais complicada. Então é muito interessante que a gente comece a refletir sobre essas questões e, sobretudo, trazer o conhecimento espírita para dialogar com a ciência do nosso tempo, com as pesquisas que são feitas, com as análises estatísticas, para que a gente não cometa equívocos em nome da doutrina espírita, o que é muito grave. A gente já viu as pessoas dizerem que é a justiça de Deus que está se cumprindo, como se tudo fosse só justiça de Deus, como se não existisse crime, como se não existisse livre-arbítrio das pessoas que cometem crimes. Então é muito delicada essa questão, a gente precisa estar muito atento, para que a gente não fique alimentando uma ideia de uma justiça divina, uma ideia de um Deus vingativo, um Deus que é capaz, como nós vimos num dos casos, num dos recortes de vídeo que foi publicado por uma federação espírita,
dizendo que teria sido a justiça divina, então, que dirigiu aquela bala para acertar a criança que estava no colo da sua mãe. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas explicações fáceis, né? Porque a gente alimenta uma visão muito equivocada de Deus, uma visão muito equivocada de bondade divina, de justiça divina, um Deus sem misericórdia, né? Um Deus desamoroso. Nós não podemos imaginar que foi essa justiça divina, que foi essa bondade divina que direcionou aquela bala de fuzil para acertar uma garota de 14 anos na quadra da sua escola, tirando a vida dessa menina que estava totalmente no começo de uma experiência, né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer com muito cuidado e nós vamos conversar sobre isso hoje com vocês. Seria ótimo se a gente estivesse ao vivo para depois fazer um bate-papo, trocar as impressões e até sanar algumas dúvidas, mas nós, se Deus quiser, a gente vai superar essa pandemia, vamos poder estar juntos novamente. Então, eu já vi, por exemplo, palestrante espírita que usou um elemento da física para justificar isso. Ele falou de colapso de probabilidades, né? Que então o universo inteiro conspiraria para que naquela circunstância específica juntasse a presença da menina com o disparo do policial, né? Tudo isso convergindo para que acontecesse ali a justiça divina. Porque aquilo tinha que acontecer, não poderia ser diferente daquilo, né? Então, são explicações. Eu já vi outra, por exemplo, baseada na ideia da lei de atração. Existe uma lei de atração que atrai a vítima para o local onde aquela bala vai acertar. Então, são muitas explicações e que a gente fica vendo assim, explicações transcendentais, às vezes até mirabolantes, para fugir, às vezes, de uma explicação muito óbvia. Nós estamos vivendo uma sociedade extremamente violenta e que, nas circunstâncias dessa violência, muitas vidas são interrompidas antes da hora em virtude de crimes cometidos por elementos da nossa sociedade, os mais variados. Então a gente precisa começar a discutir isso então à luz dos conceitos espíritas. Inclusive, eu até penso, a gente precisaria debater mais isso entre quem pensa de um jeito, quem pensa do outro, para a gente ter como formar uma visão mais consistente a partir do diálogo. Porque esse assunto ele não foi estudado por Kardec, porque na época de Kardec não existia bala perdida, os problemas sociais eram outros, as causas das mortes eram outras, até as causas dos suicídios eram outras. Então, a proposta kardeciana é que a gente traga o assunto para a nossa realidade hoje e discuta esse assunto a partir do que a ciência é capaz de nos oferecer de dados, de informações hoje, para a gente ter como formular um entendimento espírita, agregando aos estudos da ciência o olhar espiritual que a doutrina espírita nos proporciona. É isso que ele chamava, né, de aliança da ciência e da religião. Porque tem algumas perguntas, eu até anotei algumas perguntas para a gente tem que se fazer aqui. Olha, a estatística mostra que mortes por balas perdidas só têm acontecido nas periferias das grandes cidades. Tá? Não acontecem mortes nos bairros nobres das grandes capitais, nos condomínios fechados, nos edifícios de luxo, não acontecem mortes por bala perdida. Então a justiça divina só tem pessoas com débito nas camadas pobres da população? A maior parte das vítimas de bala perdida são pessoas pretas, pardas, pobres. E aí, de novo, né, a justiça divina só alcança esse perfil demográfico. A justiça divina não alcança pessoas brancas, pessoas de classe média alta, né? Por que isso acontece? Por que isso acontece mais em alguns países e quase não acontece em outros? Por quê? Será que num país, no caso no Brasil, nós somos mais devedores do que na Tailândia, por exemplo, onde isso não existe? O que é? Parece que as explicações são muito simples, não respondem. Na hora que a gente começa a questionar mesmo, elas não conseguem responder a esse tipo de indagação. Então, vamos retomar dois conceitos kardecianos que são muito importantes para a gente entender isso, que é o conceito de prova e o conceito de expiação. Vamos começar pelo conceito de expiação. O conceito de expiação significa que eu estou passando por uma experiência em relação à qual eu tenho um comprometimento do ponto de vista moral em alguma atitude minha do passado.
Eu posso ter cometido desatinos no passado, numa vida pregressa, ou às vezes até nessa vida mesmo. E dependendo da experiência que eu esteja vivendo, aquilo pode soar para mim como expiação, como eu estando, vamos dizer assim, pagando por um erro que eu cometi. Por quê? Porque eu já cometi algo semelhante. Eu passei a perna em alguém, a hora que alguém passa a perna em mim, eu falar, meu Deus, é a justiça de Deus que está se cumprindo. A bem da verdade, nós estamos imersos num mundo de relações, num mundo de experiências, de aprendizados, onde nós estamos sujeitos a todo tipo de ocorrência. Se eu tenho alguma pendência em relação, se eu tenho algum comprometimento em relação a um determinado tipo de comportamento, eu naturalmente vou associar isso a uma forma de justiça divina. Eu posso até entender, é a justiça de Deus que está se cumprindo, eu estou pagando pelo que eu fiz. Por outro lado, pode ser que eu não tenha pendência nenhuma, pode ser que eu não tenha dívida nenhuma nesse sentido. Aí entra então o conceito de provação. O que é uma provação? Esse conceito vem da escola, prova, vem da palavra prova. E ele traduz a relação em que nós nos colocamos em circunstância de aprendizado, onde numa determinada circunstância a instituição faz uma aferição do nosso aprendizado. É assim? Então, esse conceito de prova, Kardec está querendo dizer com ele que nós, em determinadas circunstâncias da vida, é como se a própria vida estivesse nos submetendo a um teste de aprendizado. Então, por exemplo, vamos pegar lá o ter passado a perna em alguém. Eu passei a perna em alguém lá atrás, agora alguém me passa a perna, eu estou, portanto, sentindo que eu estou pagando. Tá, então agora pegamos a outra situação. Eu nunca passei a perna em ninguém, pelo menos nessa vida, né? Nunca passei a perna em ninguém, e de repente alguém me passa a perna agora. No mínimo, essa circunstância serve para que eu mesmo teste diante de mim mesmo, diante da minha própria consciência, onde é que está escrita a lei de Deus, lá no Livro dos Espíritos, na consciência. Então eu tenho naquela circunstância um meio de verificar se eu já estou sendo capaz de compreender a estupidez alheia, se eu estou sendo capaz de perdoar o mal que me fazem, se eu sou capaz de retribuir o mal que me fizeram com algum bem, caso aquela pessoa venha a necessitar da minha cooperação em algum momento. Então vejam que na mesma circunstância eu posso ter uma expiação e posso ter uma prova, uma provação. Eu tenho uma expiação se alguma coisa no meu passado, dessa vida agora ou de outra, estabelece uma correlação onde eu possa estar associando causa e efeito entre essas duas experiências. A associação quem faz sou eu. Sou eu. Não é Deus quem está fazendo isso, não é Deus que está pondo aquela provação no meu caminho, aquela experiência no meu caminho para eu espiar o meu passado. Né? Voltando para o caso da bala perdida, não é Deus que está fazendo com que eu esteja exatamente no local para que aquela bala me atinja e eu expie o meu passado. Não, não. Nós não temos um Deus sádico que faz isso com as criaturas. Né? Caso essa bala venha a me atingir, se eu tiver alguma situação no passado, eu posso estar relacionando, falar, meu Deus, será que é por causa daquilo? E estar aprendendo através de uma vivência, de uma situação que eu também já causei. Mas eu posso receber esse disparo por invigilância de alguém, por crime de alguém, por negligência policial, eu posso receber esse disparo e não ter nada no meu passado, e aí tudo isso aqui agora vai me chamar a atenção para o que eu posso aprender com essa experiência. Eu estou perdendo minha existência fruto de uma imprevidência humana. Como eu posso aprender com essa experiência a, por exemplo, não cometer isso com outros também, porque eu estou vendo o quanto isso é doloroso, quanto isso é ruim. Eu posso aprender com isso que nós precisamos, enquanto sociedade, vislumbrar solução para esse problema da violência urbana que está tirando tantas vidas. Tirou a vida do meu filho agora, amanhã pode tirar de mais alguém, ou então tirou a de alguém ontem, pode tirar a do meu filho amanhã. Ah, não, mas graças a Deus eu estou na classe média ou na classe alta e esse risco a minha família não corre. Ok, não corre nessa encarnação, mas você pode estar desencarnando daqui a poucos dias e reencarnar lá naquela periferia, onde as balas perdidas acontecem.
Então, nós temos que pensar no coletivo, nós temos que pensar num planeta melhor para todos os seres humanos. Não adianta eu resolver somente o meu problema, né? Enquanto existir problema no mundo, eu estou sujeito a sofrer como os meus irmãos de humanidade. Então é aí que entra o conceito de prova e de expiação. E é muito interessante que a gente precisa, inclusive, trazer agora para o nosso estudo as questões sociais e estabelecer, então, um olhar espiritual para essas questões. Eu quero pegar aqui alguns conceitos que existem no meio da ciência para a gente aplicar isso no Espiritismo, até porque a proposta de Kardec é que o Espiritismo fosse uma ciência, a ciência espírita, que seria uma ciência que agregaria aos estudos científicos do mundo o olhar que a doutrina espírita nos proporciona. O primeiro preceito científico, que é muito interessante a gente refletir sobre ele, é que a melhor explicação para alguns casos não é necessariamente a melhor para todos os casos. E eu quero exemplificar com uma questão que é da nossa literatura espírita, né? As pessoas costumam dizer que não existe bala perdida, que existe bala achada, que não acontece nada, usam até um provérbio que é muçulmano, islâmico, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. Esse provérbio não é cristão, ele é islâmico e é um provérbio de sabedoria também, belíssimo, por sinal. Mas as pessoas costumam usar isso para dizer que se a pessoa morreu é porque ele tinha que morrer. Infelizmente a gente ouve isso. Se ela está passando por isso é porque ela tinha que passar por isso. E nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. As pessoas usam para explicar isso alguns contos da literatura de Chico Xavier que narram situações em que isso estava presente. Mas aí a gente volta àquele preceito científico. Se esse caso explica aquilo que o Chico narrou, que o médium Humberto de Campos narrou no conto através do Chico, se explica aquele, explica forçosamente todos os outros? Em ciência, a gente precisa analisar as singularidades de cada caso para verificar se aquela explicação atende todos os outros casos. Porque, de repente, ela pode não atender a todos os outros casos. Ela pode ser específica para algumas situações. O segundo preceito que eu quero discutir é que se existe um único caso que fuja àquela explicação geral, então é porque aquela explicação não é suficiente para cobrir todas as possibilidades. E aí eu preciso analisar, porque se existe um caso, é bem provável que haja outros também. E eu gosto de pegar nessa questão das injustiças do mundo, eu gosto de pegar o caso do próprio Jesus. Jesus não foi injustiçado? Se Jesus foi um injustiçado, não é possível que existam outros? E os discípulos de Jesus, será que eles também tinham dívida no cartório ou eles também foram injustiçados? E os inúmeros mártires do cristianismo também tinham dívida no cartório ou foram injustiçados? Então, não resta dúvida que existe a injustiça, que existe o crime, que existem as mortes por negligência médica, por exemplo, por acidentes de trânsito. Né? Não temos como negar isso. Então, de repente, aquela explicação de que só acontece porque tem que acontecer, às vezes ela não atende todos os casos e nós temos que estar atento a isso. E o terceiro que eu quero comentar, eu até comentei lá atrás, mas ele tecnicamente ele tem um nome no meio científico. Ele se chama Navalha de Ockham. Ockham foi um epistemologista, uma pessoa que contribuiu muito com a reflexão científica, lá bem no início da ciência, e ele dizia assim que se a gente tiver várias explicações possíveis para uma mesma ocorrência, que a gente deve escolher aquela que seja mais simples, mais óbvia, porque não há motivos para que a gente prefira uma explicação muito complexa e pouco provável em vez de uma simples e óbvia. Então, a gente, portanto, pode usar esses três conceitos para formular, sob certos aspectos, uma explicação espírita mais consistente para esse caso da bala perdida. Nós tomamos aqui um exemplo. 12 crianças perderam a vida por bala perdida no Rio de Janeiro no ano de 2020. Nós estamos em 2022 e eu ainda não tenho os dados de 2021, mas eu tenho os dados de 2020. 12 crianças entre
5 e 14 anos perderam a vida por bala perdida no Rio de Janeiro, no ano de 2020. E aí nós temos como afirmar que todas essas 12 crianças deveriam ter perdido a sua existência, deveriam ter tido a sua existência interrompida por esse tipo de tragédia lá no Rio de Janeiro? Nós podemos afirmar isso com segurança em relação a todas as 12? E aí vem a outra questão. E o policial que disparou essa arma? Esse policial não poderia ter tomado um pouco mais de cuidado na ação policial que ele estava desenvolvendo? Outra coisa, por que que os nossos governantes têm que ser tão violentos, têm que ser tão exigentes com relação às populações pobres, quando eles fazem vista grossa nos mesmos problemas nos bairros nobres? Eu vou citar um exemplo bem comum, que a maior parte dessa violência policial está associada, por exemplo, à questão do tráfico de drogas. E o tráfico de drogas, eu moro aqui no Jardim América, não nos iludamos, acho que ninguém aqui é inocente ao ponto de achar que tráfico de drogas só acontece lá na periferia de Goiânia. Não, aqui no Jardim América o tráfico de drogas corre com toda a liberdade. Nos condomínios fechados, o tráfico também, aliás, né, lá não se fala tráfico, fala o comércio, né, a venda de drogas acontece também absolutamente livre de qualquer perseguição policial. Certa feita, um coronel da polícia mesmo, ele disse, você acha que a polícia entra atirando e batendo nos bairros nobres das grandes cidades? Não, eles fazem assim na periferia. Por quê? Porque lá é a população vulnerabilizada que não tem nem meios de se defender da violência policial. Então, se o nosso governo tivesse outras medidas, pode ser que nenhuma dessas 12 vidas de crianças teria sido perdida no Rio de Janeiro. Perfeitamente possível. Que nós não tivéssemos tido nenhuma interrupção de vida ainda na fase da infância, na cidade do Rio de Janeiro, se a gente tivesse um outro modo de enfrentar essa problemática, porque a polícia não estaria disparando tiros à torta e à direita. Outro exemplo muito interessante que mostra como essas mortes são realmente indevidas, não deveria acontecer. O governo de São Paulo determinou que os policiais agora têm uma câmera filmadora no seu próprio uniforme, de modo que se acontecer qualquer incidente durante o horário de trabalho desse policial, possa-se recolher aquela câmera e avaliar a filmagem para, através da filmagem, verificar o que pode ter acontecido. Nos batalhões onde essa medida já foi implementada, reduziu-se em 85% a quantidade de mortes decorrentes de ação policial. Precisa de argumento mais convincente para mostrar que vidas estão sendo salvas com uma medida tão singela quanto colocar uma câmera filmadora no uniforme de um policial? Então é muito interessante, a gente precisa estar atento a essas questões para a gente não formular respostas apressadas e simplórias e usar isso em nome da doutrina espírita. Kardec, ele então diz que nós temos duas causas para os sofrimentos humanos. Alguns sofrimentos, algumas provações que a gente passa, algumas experiências dolorosas, trágicas, têm sua causa na vida presente. Outras fora desta vida. E Kardec, as pessoas até às vezes comentam, e a gente às vezes ouve algumas críticas e que são pertinentes, que em algumas análises realmente não foi feita toda uma análise da conjuntura social, até porque essa conjuntura social não havia ainda na época de Kardec ferramentas adequadas para isso. A sociologia não havia sido constituída, a antropologia nem sequer existia enquanto ciência. Tudo isso estava no começo, no século XIX. Então Kardec nem tinha ferramentas para essas análises sociais que a gente pode fazer hoje. Então ele acaba se voltando mais para os problemas do indivíduo por conta do contexto em que ele escreveu sua obra. Mas hoje que a gente já tem elementos para levar tudo isso em conta, a gente pode então agora pegar as causas do ponto de vista social. E a gente vê, por exemplo, inclusive lá no Livro dos Espíritos, quando perguntaram para os espíritos se as desigualdades sociais são alguma coisa
da inteligência divina, e o Espírito responde para Kardec categoricamente: não. As desigualdades sociais são obra do homem e não de Deus. Então, esses problemas sociais todos são obra nossa, são criação nossa. Não é Deus quem quer a sociedade como nós a estruturamos. Nós estruturamos a nossa sociedade de acordo com as nossas visões de mundo, nossas visões de vida. São as nossas decisões políticas, são as nossas decisões coletivas que vão estruturando a nossa sociedade como ela está hoje, por exemplo. Então é a nossa ação coletiva no passado que nos trouxe até o hoje. E é a nossa ação coletiva de agora, de hoje, de amanhã, desse ano de 2022, nas eleições do final do ano, que vão definir como é que o mundo vai caminhar, ou pelo menos o Brasil vai caminhar para os próximos anos. Então a gente constrói a nossa sociedade, porque a nossa sociedade ela é construída por nós humanos, não é Deus quem faz as coisas do jeito que elas estão. Né? E aí Kardec chama atenção. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. E aí, se a gente pega então aquele critério do Ockham, né, nós vamos dizer assim, olha, se a gente tem uma explicação que é mais simples e dizer assim, que infelizmente nós estamos perdendo vidas de pessoas, vidas humanas já nascidas, nós estamos perdendo vidas devido à violência policial, eu posso associar isso perfeitamente à causa mais óbvia, que é o problema social que deu origem a essa morte. Não precisa ficar recorrendo a vidas passadas, inventando um imã espiritual, uma lei de atração, ou um colapso de probabilidades para explicar esse fenômeno. Isso é fruto da violência estabelecida na nossa sociedade e que nós precisamos colocar fim nela. Simples assim. É a navalha do Ockham. Né? E aí, eu até anotei aqui uma perguntinha. Né? A gente, às vezes, eu ouvi de uma pessoa dizer assim, olha, a pessoa me explicou, falou assim, não, mas a pessoa reencarnou lá porque ela merecia reencarnar lá. Opa, de novo, muito cuidado, gente. Não vamos simplificar tanto a doutrina espírita, que não é bem assim. Né? A escolha das provas é uma possibilidade aberta aos espíritos, está lá no Livro dos Espíritos, mas é só a gente avançar mais algumas questõezinhas à frente e a gente vai ver vários aspectos que vão desdobrando dessa questão. Por exemplo, que nem sempre o espírito tem condições de escolher, né? Nem sempre ele está preparado para fazer essa escolha e outros escolhem por ele. Outra coisa que está lá um pouquinho mais à frente, que às vezes essa escolha ela é dentro de possibilidades que estão dadas na vida e que mesmo quando o espírito pode escolher, ele escolhe determinado gênero de vida, determinado gênero de aprendizado que ele vem buscar nesse mundo. Mas as escolhas não se dão até o nível das mínimas particularidades da vida, porque isso não é possível. Porque a vida em sociedade ela é construída socialmente a partir da liberdade de ação de todos os seres vivos. E veja, eu falei todos os seres vivos, porque nem sequer são só os seres humanos. É todos os seres vivos mesmo. Um vírus que escapou do mundo animal, né? Escapou do mundo animal e teve contato com o ser humano e se hospedou num ser humano, gerou ebola, que nós vimos aí na virada do milênio, o desafio que foi enfrentar o vírus ebola. Nós agora estamos vivendo outra experiência de um outro vírus que escapou da natureza, que é o coronavírus. Escapou da natureza, caiu em contato com os seres humanos e a gente descobriu que nós não temos resistência para esse bichinho. Está o mundo inteiro correndo atrás de vacina porque a taxa de letalidade dele é muito alta. Então, isso são circunstâncias da nossa vida de relações. Nada disso está pontualmente previsto por uma entidade divina, por um Deus que quer que as pessoas tenham que conviver com o vírus. Não, isso é um acidente da natureza. Ah, mas o acidente da natureza está previsto nas leis divinas como acidente. Como acidente. E não como algo planejado sadicamente para testar os seres humanos. O acidente da natureza faz parte da inteligência divina, faz parte do processo criador da vida, faz parte da nossa experiência coletiva de aprendizado e de encaminhamento das nossas vidas na direção de maior emancipação espiritual da nossa própria iluminação. Os acidentes fazem parte. Então, inclusive os acidentes provocados por nós seres humanos uns para com os outros.
Se eu dirijo de maneira imprudente, se eu fiz uso de bebida alcoólica e me atrevo a pegar o carro sabendo que eu posso provocar danos a mim mesmo ou a terceiros, eu sou responsável por essa decisão minha. E é nesse entrechoque de livre-arbítrios de todos nós que as experiências vão acontecendo, vão se sucedendo. E aí, para aqueles que sentem nesse processo de experiência dolorosa, sente que ele já fez algo parecido, para ele então vai soar como expiação. E para aqueles inúmeros outros que provavelmente, que podem jamais ter cometido nada parecido, portanto vai ser provação. Vai ser aquele aprendizado compulsório decorrente das nossas condições de vida, decorrentes do nosso processo de aprendizado coletivo. Então é assim, a gente não escolhe tudo. Quando a gente vai reencarnar, inclusive, não nos iludamos, não tem vaga para todo mundo nas classes sociais mais favorecidas, não tem, gente. Só são 10% das vagas. Então, vai depender de critérios lá que a gente não conhece, para ver quem é que vai poder reencarnar nessas famílias mais em condições financeiras melhores, porque uma boa parte de nós, querendo ou não, vamos ter que reencarnar na classe média, média baixa, ou nas classes sociais mais pobres. É onde tiver vaga. A hora que a gente precisar reencarnar, a gente vai ver onde estão aquelas relações com quem a gente pode contar para poder vir novamente para esse mundo, e onde elas estiverem, é onde que a gente vai. Aí perguntaram no Livro dos Espíritos se isso não interfere para o espírito escolher uma coisa e não outra. O espírito fala, olha, lá no mundo espiritual a gente está muito se lixando para essas coisas, porque às vezes a necessidade é tão imperiosa que a gente aceita reencarnar em qualquer condição. O que a gente precisa é vir dar um jeito de resolver algumas questões que ficaram pendentes. Então, não é só quem merece que reencarna nos bairros de periferia. Pelo contrário, nós que estamos comodamente instalados nas melhores condições de vida, é bem provável que na próxima, quando a gente for tentar voltar, essas nossas vagas já estejam todas ocupadas e sobra para a gente as vaguinhas lá que a gente às vezes não gostaria, mas que a gente não fez a menor questão de resolver esse problema quando quem estava dentro delas eram os outros. Então é muito importante que a gente comece a fazer essas discussões sociais no meio espírita, que a gente nem sempre dá uma atenção mais cuidadosa, porque elas têm tudo a ver com o nosso entendimento da nossa doutrina. A gente precisa chamar para clarear o entendimento da doutrina espírita todas as ciências do mundo. Se é uma questão que interfere nas questões da astronomia, da física, nós vamos chamar astrônomos, físicos. Se é uma questão que tem a ver com a questão da demografia, da geografia, nós vamos chamar os geógrafos, os demógrafos. Se é uma questão que envolve as questões da nossa psique, do nosso mundo interior, vamos chamar os psicólogos. Mas se é uma questão que tem a ver também com as questões sociais, a violência urbana, a pobreza, a miséria, a fome, vamos chamar os sociólogos. Cada profissional sabe falar da sua área e trazer a contribuição que os seus estudos podem oferecer para uma melhor compreensão da doutrina espírita. Então nós jamais podemos perder isso de vista, sobretudo quando a gente começa a inventar explicações que deixam de levar em conta o livre-arbítrio dos agentes que estão envolvidos, né? Tanto quanto o livre-arbítrio das pessoas que às vezes são vitimadas e que poderiam não estar naquela situação. Ele tinha liberdade de ir e vir, ou seja, nós temos fatalidades acontecendo no sentido de algo que não deveria acontecer. Algo que a gente deveria aprender enquanto sociedade a evitar. Lá Kardec fala das calamidades, ele fala assim, olha, que pela inteligência o homem é chamado a prevenir essas calamidades e aprender a conjurar os males que delas decorrem. É essa que é a proposta espírita diante dessas questões. Então nós estamos vendo bala perdida e tirando vida de pessoas, nós deveríamos atacar as causas disso para que nenhuma vida mais se perca em função disso. E não inventar uma desculpa esfarrapada de que morreu porque tinha que morrer. E não inventar uma desculpa esfarrapada de que ela acertou o endereço certo. Não. Nós não podemos fazer isso. Nós não conhecemos o passado espiritual de ninguém. Recentemente, uma família entrou na justiça contra um médium espírita, porque ele fez esse tipo de afirmação generalizando em relação às pessoas do incidente da Boate Kiss. E a família se sentiu ofendida. Onde esse médium tem direito de achar que minha filha foi torturadora nazista nas câmaras de gás?
Então a gente tem que ter muito cuidado com essas informações. A gente precisa combater os males sociais pela raiz para que eles não continuem interrompendo encarnações que deveriam ter sido levadas a bom termo se nenhuma dessas tragédias estivesse tirando a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das pessoas ao nosso redor. Não são da vontade de Deus que elas acontecem, isso não tem por trás uma justiça divina, isso tem por trás uma insensibilidade humana, que não nos atentamos devidamente para as mortes que estão acontecendo ao nosso redor. Nós tivemos no Rio de Janeiro aquela tragédia onde pessoas criminosas tiraram a vida de um rapaz porque ele foi reclamar do seu salário, que estava atrasado. Ele trabalhava por dia, trabalhou um dia, não recebeu, trabalhou no segundo, não recebeu, ele foi reclamar. E o espancaram até a morte. O que é que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo? Que estamos empoderando essas pessoas para acharem que podem ser violentas dessa maneira e tirarem a vida de uma criatura absolutamente inocente. Nós temos que pensar, enquanto sociedade, onde é que nós estamos errando? Porque isso são construções sociais. São construções sociais. E construções sociais são resultados de decisões coletivas que nós coletivamente vamos tomando e vamos validando determinados pontos de vista, vamos validando certas crenças, vamos validando certos valores que resultam nessas tragédias que nós estamos vendo. Então, meus irmãos, quando a gente ouvir falar essa coisa horrorosa que não existe bala perdida, que existe a bala achada, que a pessoa morreu porque ela merecia estar ali naquela hora, que ela tinha que passar por essa experiência, vamos começar a refletir sobre isso com um pouco mais de cuidado, porque é também da justiça divina, tá? Que as pessoas sejam livres para decidir agir como quiserem e respondam pelos seus atos. Então, muita gente está perdendo a vida por irresponsabilidade de um policial. E não significa de um civil, um cidadão civil envolvido com uma gangue, com uma facção criminosa e que esteja trocando tiro com a polícia. Não é só a polícia que atira projéteis em qualquer direção, os criminosos também atiram. Então, essas pessoas estão cavando para si uma responsabilidade para responderem no futuro? Sim, com toda certeza. Mas eles não precisarão responder com a própria vida. Não, porque a lei divina diz que nós podemos devolver em amor todos os erros que nós cometemos no passado. Não precisa ser através da mesma experiência. Isso é muito equívoco nosso achar que a pena de talião que vigora nos códigos divinos. Não é a pena de talião tão somente. Às vezes, é claro, uma determinada experiência, a gente faz essas associações porque a gente ainda está muito marcado por esse tipo de visão que nos faz achar que eu estou passando isso aqui é porque eu fiz aquilo lá. Mas está aqui na nossa consciência. Não é o código divino que cria isso para nós. Somos nós quem fazemos essas associações. Porque a lei divina é de amor. A lei divina é de amor e diz assim, olha, você está com dívida no cartório, devolve em amor para a sociedade. Vai assistir essas vítimas que estão sofrendo tanto com essas provações para que você possa, através do amor, reabilitar aquele passado de equívocos que você cometeu. Então, é muito bom que, diante dessa questão, vamos sempre nos lembrar. Existem expiações? Existem. Mas nem tudo são expiações. Muitas, mas muitas mesmo experiências da vida são apenas provações. Experiências que nós estamos passando e dentro das quais nós podemos ampliar a nossa percepção de mundo, ampliar nossa percepção de vida, de nós mesmos, nossa consciência de indivíduo, nossa consciência social, para que a gente possa cooperar para transformar esse mundo nosso em um melhor lugar para todos os seres humanos viverem e viverem em paz, sem que ninguém tenha que passar por experiências de dor. Muito obrigado, muita paz. Eu espero que a gente tenha a oportunidade, um momento desse, estar juntos para a gente conversar sobre essas questões presencialmente. Fiquem todos na paz de Deus. Boa noite, amados irmãos. Vamos para a última parte do nosso trabalho dessa noite. Sempre com muita fé, com muita esperança. E nesse momento sempre pedimos que possamos esquecer as atribulações, as dificuldades, para dedicar esses momentos ao passo à distância.
Então vamos elevar os pensamentos ao Mestre Jesus e vamos rogar, e vamos vibrar, vamos pensar positivamente. Então vamos respirar fundo, soltando sempre o ar pela boca. Acalmando assim os nossos corações, a nossa mente. Vamos elevar os pensamentos à espiritualidade maior, a Deus, nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e a Jesus, nosso Mestre amigo. E vamos agradecer por mais uma vez podermos nos encontrar virtualmente para o passe à distância, para ouvir a palestra, os ensinamentos, para fazer com que tudo aquilo que conseguimos compreender possa fazer diferença em nossas vidas, mudar a nossa forma de agir. Essa é a promessa que fazemos ao nosso querido Mestre Jesus. Vamos rogar a Ele que nos ajude nessa reforma íntima tão necessária. Que todos nós possamos unir os nossos corações para vibrar pelos nossos entes queridos, nossos familiares, por todos aqueles que nos rodeiam, que Jesus colocou em nossa companhia, que nos tornou responsáveis por cada um daqueles que cruza o nosso caminho. Vamos pedir a Jesus que ilumine esses nossos irmãos em sua caminhada, pedir que tenham fortaleza, que encontrem fé, ânimo, de mesmo estando sob a tempestade, possam ter fé inabalável em Jesus. Vamos rogar pelos nossos lares, pedindo a Jesus que visite o nosso lar nesse momento, que traga a paz, que traga a sua luz para o nosso lar, que nos ajude a sermos mais compreensíveis junto aos entes que vivem conosco, que tenhamos mais paciência, mais resiliência, que possamos construir com esses nossos irmãos uma vida de união e cooperação. Vamos rogar pelo ente que nos traz dificuldades de convivência, por aqueles que às vezes sentimos até mesmo um pouco de ódio, de raiva, para que Jesus transforme isso em nosso coração, para que transforme em amor, em perdão, para que possamos combater o egoísmo, o orgulho e transformar o nosso lar no porto seguro que Jesus nos prometeu. Vamos vibrar pelo nosso local de trabalho, pelos colegas, pelo chefe que muitas vezes é duro conosco, pelos problemas do dia a dia que nos traz o trabalho. Vamos vibrar positivamente, para que tenhamos forças para continuarmos firmes no nosso ganha-pão. Vamos vibrar pelos amigos, pelos colegas e até mesmo pelos inimigos, para que todos eles possam nos perdoar das nossas falhas e que ao mesmo tempo nós possamos perdoá-los também. Vamos pedir pelo nosso planeta Terra, esse planeta tão judiado. Vamos pedir por toda a humanidade,
Mas vamos nos lembrar daqueles locais que sofrem as intempéries da natureza, aqueles locais onde há guerra, o conflito, a perseguição, para que Jesus tenha misericórdia e atue nesses locais com o seu amor incomensurável. Vamos vibrar por todos aqueles nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, pelas famílias enlutadas que aqui ficaram, na certeza da continuidade da vida. E rogar a Jesus para que esses nossos irmãos possam dar também continuidade às suas caminhadas e que suas famílias possam ter resignação diante da vontade do nosso Pai, o Criador. Senhor Jesus, nosso Mestre querido, médico dos médicos, cura dentro de nós toda a tristeza, toda a depressão, todo o desânimo. Cura as nossas feridas, nossas mazelas. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos ultrapassar tudo isso, todas essas dificuldades que encontramos dentro de nós, para que possamos continuar firmes na nossa evolução. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos trabalhar as nossas más características, para que possamos cumprir com a promessa que fizemos de reforma íntima, antes de virmos nessa encarnação. Ah, Senhor, olha para todos nós que aqui estamos, com o Teu amor, esse Teu olhar amoroso. E ajuda-nos, Senhor. Auxilia-nos, Mestre amado. Mostra-nos o caminho. Tu és o médico dos médicos. Só o Senhor pode nos curar, sob o comando de Deus Pai. Nós confiamos em Ti, Senhor. Acreditamos no Teu poder sobre nós. E é por isso que nós Te entregamos a nossa vida, confiantes, sabendo que o Senhor irá sempre nos acompanhar. Sustenta a nossa casa de oração, Centro Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar. Sustenta os trabalhadores dos dois lados da vida, a nossa equipe espiritual tão maravilhosa sob o comando do nosso querido irmão Cornélio. Sustenta os trabalhadores encarnados, porque todos nós temos passado por muitas atribulações e precisamos da Tua ajuda, da Tua sustentação. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos retornar aos nossos trabalhos, aos nossos atendimentos, para que possamos, enquanto antes, estarmos unidos novamente, presencialmente, em nossa casa de oração. Mas também, que todos esses nossos irmãos que nos acompanham agora virtualmente possam receber a Tua luz, o Teu amor, esse passe à distância, ainda que seja virtual, carregado da Tua luz cristalina, da Tua luz que renova, da Tua luz que cura. E só podemos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem trazido. E Te rogar, sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Que todos os nossos irmãos nunca se esqueçam da importância da oração, da importância de abrir o coração para Jesus, especialmente
para agradecer. E naqueles momentos difíceis em que acreditamos que não vamos suportar, sempre orem a Jesus. Uma boa noite a todos.